Todo mundo que acompanha a NFL sabe que a função do quarterback é muito complexa. Mas quando eu comecei a acompanhar o futebol americano, eu sempre fiquei com uma certa dúvida de quão difícil realmente essa posição é. Por que os melhores quarterbacks fazem os lances parecerem tão fáceis, enquanto a maioria tem tanta dificuldade? E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vou analisar algumas jogadas no detalhe, mas sempre sobre a perspectiva do quarterback. Como ele lê a defesa? Com o que ele deve se preocupar? E quais são os pontos-chave que influenciam na sua decisão e no resultado da jogada? E ao final, espero ajudar vocês a entender ainda melhor quais são algumas das responsabilidades do quarterback antes e durante a jogada, e por que tão poucos conseguem ter sucesso nessa função na NFL. Sejam muito bem-vindos ao Endzone 51. Essa jogada eu já trouxe aqui no canal antes, mas como era um vídeo originalmente para o Twitter, não deu para entrar tanto no detalhe. Dessa vez nós vamos mais a fundo. A situação é uma terceira descida para 8 jardas. Quando o quarterback alinha para o snap, ele começa pelo que ele já sabe, que é a jogada que eles vão executar. Nesse exemplo, os Bears chamaram uma mesh, que é uma jogada que inclusive tem vídeo aqui no canal explicando passo a passo como funciona. O coração da mesh são essas duas rotas curtas cruzadas. É uma jogada muito usada contra a marcação individual, porque o cruzamento entre as duas rotas gera um corta-luz natural que cria separação contra a marcação homem a homem. Sabendo disso, o quarterback analisa a defesa para tentar identificar se ela está em marcação por zona ou individual. E logo de cara já tem uma pista bem visível, com o tight end sendo marcado por um cornerback. Esse é um forte indicador para o quarterback de marcação por zona. E contra a marcação em zona, o corta-luz da mesh não funciona para criar a separação. Para isso serve a combinação com as outras duas rotas que complementam a jogada. Primeiro, uma rota vertical para atacar a defesa em profundidade. Quase toda jogada tem ao menos uma rota vertical, para ocupar os safeties e ser uma opção para big play se a defesa for muito agressiva para parar as demais rotas. E uma rota intermediária que vai atacar exatamente o espaço atrás do corta-luz da mesh. Eu marquei essa rota em vermelho porque contra a marcação em zona é geralmente esse jogador que vai estar livre para receber a bola. Vamos ver um lance dos Eagles contra os Giants como exemplo. É uma quarta descida para 2 jardas, uma situação em que é comum as defesas usarem marcação individual, e por isso os Eagles executam uma mesh. Mas logo após o snap, fica claro que a defesa está em marcação por zona. Veja como as rotas da mesh atraem a marcação dos linebackers nas zonas mais curtas, abrindo um grande vão no meio do campo, para o wide receiver aproveitar esse espaço livre logo atrás delas. Voltando à jogada dos Bears, depois de identificar a marcação em zona, o quarterback volta sua atenção para os safeties. Pela posição dos jogadores, a defesa pode tanto estar numa cover 2 ou cover 4, com cada safety responsável por uma metade do campo, como podem rotacionar após o snap para uma cover 3 robber, com um dos safeties avançando para fechar o meio do campo. O quarterback precisa estar preparado para essa possibilidade, pois se a defesa estiver em cover 3 robber, o safety no meio do campo estará em posição para defender a rota intermediária atrás da mesh. Nesse caso, ou o quarterback precisará olhar para outra rota para congelar o safety antes de fazer o passe, ou terá que apostar na rota vertical no 1 contra 1 contra o safety no fundo. E por último, o quarterback precisa analisar qual a probabilidade dele sofrer uma blitz e de onde ela pode vir. Aqui os Falcons já avançaram os 2 linebackers para a linha de scrimmage e estão com 6 jogadores em posição de atacar o quarterback. Mas por causa disso, tem apenas 2 defensores marcando 3 wide receivers. Então o quarterback já sabe que provavelmente pelo menos um dos 2 linebackers deve recuar depois do snap para ajudar na marcação. Mas e se eles não recuarem? Aí com certeza um dos wide receivers vai sobrar livre. E como o ataque tem 6 bloqueadores para conter a blitz, o quarterback só precisará acertar rapidamente o recebedor que estiver livre. Bom, depois de toda essa análise pré-snap, o quarterback já tem uma boa ideia de qual é a rota mais provável para ficar livre e 2 checkpoints que ele precisa fazer depois do snap,
a posição dos safeties e o recuo ou não dos linebackers. E também já tem um plano na cabeça de como deve reagir de acordo com a movimentação desses jogadores. Então, finalmente, ele está pronto para o snap. Logo após o snap, a primeira coisa que o quarterback faz é confirmar a posição dos safeties. Aqui ele já vê que o safety está recuando, então a hipótese de cover 3 robber está descartada, ou seja, o plano original continua em pé. Na sequência, o quarterback já passa para o seu segundo checkpoint. Eu vou mudar rapidamente para o ângulo por trás, porque fica bem mais fácil de ver para onde o quarterback está olhando. Ele vê o linebacker recuando a toda velocidade de costas para a bola, e esse é um forte sinal de que a defesa está em tampa 2, uma variação da cover 2 em que o linebacker ocupa o espaço no fundo do campo entre os safeties. Então, antes mesmo de acabar o seu drop back, o quarterback já conferiu as duas dúvidas que tinha antes do snap. E a situação está ótima para o ataque. Não houve nenhuma grande surpresa e a movimentação da defesa bate com a análise feita antes do snap. Com 6 jogadores bloqueando um four-man rush, o quarterback tem um pocket completamente limpo para trabalhar. E a combinação da mesh com a rota intermediária logo atrás cria uma leitura high-low bem favorável para o quarterback. Quem acompanha o canal já deve estar cansado de me ouvir falar em leitura high-low. Mas para você que está chegando agora, a leitura high-low é uma tática do ataque para colocar um defensor em conflito. Aqui nesse momento, tudo que o quarterback precisa fazer é ler esse jogador. Se ele avançar para marcar o jogador passando na rota curta à sua frente, o quarterback solta o passe na rota intermediária às suas costas. Mas se ele recuar para ocupar a zona intermediária, aí é só lançar na rota curta e deixar o tight end conseguir as jardas para o first down após a recepção. Durante o movimento do passe, a fotografia da jogada fica ainda mais clara. O defensor já está avançando para marcar o jogador à sua frente e o quarterback tem à sua disposição um passe fácil no meio do campo para o first down. Ou pelo menos deveria ser fácil, porque a Trubisky Experience é com emoção. O quarterback inexplicavelmente solta o passe na rota curta, enquanto que o wide receiver no meio está completamente livre, como todos os indícios da jogada indicavam que ele estaria. É difícil entender o tilt que deu na cabeça do Trubisky, porque parecia que ele estava seguindo todo o roteiro direitinho, mas justo na hora de tirar o 10 ele me dá uma dessas. Não é à toa que o técnico Matt Nagy colocou o quarterback no banco depois desse lance. Vamos ver agora rapidamente um exemplo de uma jogada bem similar, mas que deu certo. É também uma terceira descida, só que para 3 jardas. Os Cardinals estão numa formação bem parecida, com um wide receiver isolado num lado e 3 recebedores do outro. A jogada é praticamente a mesma, mesh, com uma rota intermediária logo atrás e uma rota vertical para atacar os safeties no fundo. Arizona então faz um motion e coloca o running back aberto na lateral. O motion obriga a defesa a reagir, ajudando o quarterback na sua leitura. Primeiro a defesa faz a marcação do running back com seu outside cornerback, o que é um forte indicador para o quarterback que a defesa está em zona. Caso a defesa estivesse em marcação individual, muito provavelmente o running back teria sido acompanhado na lateral por um linebacker ou um safety. E se a defesa está em zona contra a mesh, você já sabe, a rota mais provável de estar livre é a rota intermediária logo atrás do cruzamento das rotas. Além de entregar para o quarterback o tipo de marcação em que a defesa está, o motion também força a defesa a alterar o seu plano inicial. Os 2 linebackers que estavam ameaçando o blitz recuam e comunicam ao restante dos jogadores uma alteração no posicionamento da defesa. E no final das contas, o alinhamento pré-snap termina muito parecido com o que vimos na jogada dos Bears. Defesa em zona com 2 safeties no fundo e apenas 4 no pass rush. Mas dessa vez com poucas dúvidas para o quarterback conferir após o snap. Esse é o problema de modificar o posicionamento no meio da jogada. Fica bem mais difícil para a defesa disfarçar as suas intenções. Depois do snap, o quarterback examina rapidamente a defesa e não vê nenhuma surpresa. Nenhuma rotação dos safeties e nenhum linebacker avançando na blitz. Com o pocket limpo e tudo correndo dentro do planejado, o quarterback parte para a leitura high-low. É exatamente a mesma situação que vimos antes. Veja como o linebacker já está até inclinado para frente, sem o menor sinal de que irá recuar para cobrir a zona intermediária. Então, sem dificuldade, o quarterback faz a leitura correta e acerta o tight end totalmente livre no meio do campo.
E esse foi o nosso passo a passo de como os quarterbacks leem a defesa e tomam a decisão de onde passar a bola. Logicamente que existem muitas outras responsabilidades do quarterback que não abordei nesse vídeo, como receber e comunicar o play calling, chamar audibles quando necessário, ajustar a proteção da linha ofensiva, entre outras. Mas veja que mesmo em jogadas simples como essas que vimos, como é grande a quantidade de coisas com que o quarterback precisa se preocupar antes e depois do snap. E como um pequeno erro de avaliação pode fazer a diferença entre um excelente ganho de 20 jardas ou uma interceptação catastrófica. Como eu disse, essas foram jogadas simples de leitura relativamente fácil. Em jogadas mais complexas ou em que sofre pressão, o volume de informações para o quarterback processar aumenta consideravelmente. E tudo isso com poucos segundos para tomar as decisões e sem o privilégio da visão aérea como temos aqui. Não é à toa que a cada geração, apenas um punhado de quarterbacks consiga ser elite nessa posição. Certamente uma das mais difíceis, se não a mais difícil entre todos os esportes coletivos. Esse foi um vídeo diferente em que eu procurei detalhar ao máximo as explicações, por isso ficou um pouco mais longo do que você está acostumado aqui no canal. Então me diga aí nos comentários o que você achou desse formato. Se tiver gostado, por favor deixe também o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E se você for novo por aqui, se inscreve aí no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo sobre NFL. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!